Olá, pessoal, eu sou a professora Daniela, estou aqui para comentar a prova de redação do vestibular da FGV, para quem prestou exame para ADM Empresas e para ADM Pública. Essa proposta de redação era comum às duas carreiras. Nesse semestre, a banca pareceu repetir um perfil que foi característico do fim do ano passado. Não sabemos ainda se isso é uma tendência. A prova manteve um padrão de oferecer aos alunos um texto de opinião e questionar se os alunos concordavam ou não com a opinião do autor. E, a partir daí, os alunos deveriam elaborar o seu texto dissertativo. Não foi uma proposta muito difícil, mas eu imagino que ela deva ter causado alguma estranheza. Os alunos que estão acostumados a estudar pelas antigas provas da GV, eles devem ter achado que a abordagem do tema, os assuntos questionados, não seguem muito o padrão da GV, mas eu vou te dizer, essa é uma impressão falsa. Na verdade, essa redação tem tudo a ver com o modelo de redação que a GV costuma praticar. É uma redação que parece ter um caráter mais subjetivo, porém, nela cabem muitos conceitos, cabem muitas referências de várias áreas do conhecimento, de sociologia, de atualidades, enfim, que a gente, inclusive, estudou em sala de aula. Mas antes da gente comentar as possíveis abordagens, eu gostaria de analisar junto com vocês essa proposta. Na lousa eletrônica, a gente tem aí o texto que foi publicado como o texto de apoio. Então, eu convido vocês a uma leitura rápida dele para entender quais eram as principais informações e quais informações você deveria tomar como referência para refletir se concordava ou não com a opinião do autor. Então, vamos lá. O texto tem o título de Uma Nação de Conformistas Mimados. Ele começa com a seguinte reflexão. Muito se falou a respeito do espírito olímpico no corrente ano. Não sei ao certo o que isso significa, mas o termo engloba uma combinação de coragem, generosidade e determinação. Ele continua, é a força que empurra um indivíduo aos limites da resistência física, e em nome não da vitória, mas do esforço humano. E aí ele começa a elaboração da sua tese. O problema é que a expressão será brandida, quer dizer, está desaparecendo numa sociedade que parece estar empenhada ao máximo em anular esse espírito. E a partir daí, ao longo do texto, ele vai nos dando exemplos, né, que comprovam esse ponto de vista dele. Fala um pouco da Grã-Bretanha, cita depois as crianças de várias escolas que estão sendo orientadas a usar óculos, equipamentos de proteção, depois cita o exemplo da União Europeia de exagero de asepsia e tudo mais, e aí continua com uma coisa que eu achei muito interessante, que eu imagino que vocês devam ter destacado também como ponto de partida para reflexão. Ele diz: o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade pessoais e supervisão do governo ficou seriamente distorcido no Ocidente na última década. E, por fim, lá na frente ele termina: não estamos mais criando pessoas olímpicas, estamos criando conformistas mimados, inclinados a verem perigo por todos os lados. Esse texto foi assinado por Roger Cohen, foi publicado no jornal The New York Times e depois traduzido e publicado aqui no Brasil pela Folha de São Paulo. Era importante que o aluno seguisse as orientações da prova e respondesse aos 3 itens obrigatoriamente. Então, primeiro deles, vamos lá. O que a gente tem? A GV coloca o seguinte para nós. Tendo lido com atenção os excertos do artigo aqui reproduzidos, redige uma dissertação em prosa, na qual você discuta as ideias do autor, atentando especialmente para as seguintes questões a elas relacionadas. Primeiro, a tendência à criação de um mundo de conformistas mimados, apontada pelo autor, corresponde à realidade? Então, seu primeiro desafio, como eu disse, era refletir sobre a tese defendida pelo autor e decidir se você concordava com ele ou não. Nós fizemos uma redação aqui no CPV cuja reflexão era muito parecida com essa. Uma das nossas redações tratava da participação do jovem na política. E uma coisa que a gente considerou é que, para essa redação, existem 2 perspectivas que a gente poderia ter trazido para esse tema aqui da prova. Vão existir aquelas pessoas que tendem a defender que as pessoas são alienadas, que as pessoas são passivas, enfim, é mais ou menos o ponto de vista do Roger Cohen. Com
o qual você poderia ter concordado. E aí eu acho que cabiam argumentos que tratassem da questão do público e do privado, do fato de as pessoas terem se tornado cada vez mais inseguras em relação aos altos índices de violência e, em nome disso, o Estado estar assumindo cada vez mais as responsabilidades sobre questões que são públicas e aí promover uma reflexão a respeito de quais são os limites do Estado em relação a essa questão da privacidade, daquilo que é de interesse particular. Colocar a questão da liberdade, que muitas vezes é colocada em xeque, em oposição à questão dessa segurança que é muitas vezes reivindicada. Ou você poderia discordar, né? E aí, se discordasse, poderia trazer vários dos exemplos que nós trabalhamos em sala de aula. Não são todas as pessoas que são passivas. Eu acho que a atualidade ela tem vários exemplos que ilustram isso. Muitas pessoas estão conscientes da sua realidade, se mobilizam, vários jovens ocupando as ruas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Vários debates a respeito de decisões arbitrárias sendo travados nas redes sociais, muitas greves, muitas paralisações que ilustram, né, uma realidade em que muita gente não se coloca como conformista ou como medrosa. Pelo contrário, dá a cara verdadeiramente à tapa. Enfim, a outra questão era o que pensar da crítica que ele faz a essa tendência. Óbvio que se você concorda com a opinião do autor, essa crítica é mais do que pertinente. Agora, se você discorda dele, essa crítica não faz o menor sentido. Então, essa segunda questão não era uma questão de muita dificuldade ou que exigisse muita elaboração. Na verdade, ela estava fortemente dependente do modo como você ia responder à primeira questão. E, por fim, a GV perguntava: tal tendência se verifica também nos estratos sociais superiores do Brasil? Uma certa provocação aqui da GV, quer dizer, fazer os alunos refletirem a respeito de sua própria realidade. Quer dizer, as elites brasileiras, elas estão conformistas? Elas estão medrosas? Ou, na opinião de vocês, elas estão se mobilizando, elas estão agindo em nome daquilo que elas acreditam que sejam os direitos democráticos e a liberdade? Essa é uma decisão, quer dizer, escolher como se posicionar a respeito desse terceiro item é extremamente particular, é de cada um de vocês e não há uma resposta certa ou uma resposta errada. Qualquer tipo de abordagem aqui deve ser reconhecida como correta pela banca, desde que você tenha competência para explicar isso com coerência e com clareza para o examinador. Enfim, uma redação que eu não acho que deva ter suscitado grandes dificuldades, mas que, bem ao padrão da GV, mobiliza uma série de reflexões acerca de vários conhecimentos que o aluno tem que ir construindo ao longo do seu processo de formação educacional. Então, mais uma vez, nós aqui da equipe pedagógica do CPV Vestibulares exaltamos o trabalho dessa banca examinadora pela competência em elaborar um tema de redação que, de novo, discute questões que são de atualidades, mas que não caem na obviedade, na superficialidade. Exigem do candidato que ele disponibilize na hora da prova um tempo para elaborar essa redação com um certo rigor, não é uma escrita imediata. É isso. Nós temos certeza de que vocês fizeram uma boa redação, embora eu acredite que alguns de vocês devam ter saído com uma certa estranheza da prova. Ficamos aqui torcendo pelos resultados que certamente serão positivos e desejamos a todos vocês boas férias e até a próxima.